Muito boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. Feliz Ano Novo. Começamos o último lance, o primeiro último lance de 2022, vibrando e desejando muita coisa boa para esse novo ciclo. Aqui ao meu lado, os meus companheiros de sempre, de toda segunda-feira, Felipe Saraiva, André Gomes, e assim como na última semana, teremos a presença ilustre de Pio Neto, nosso colunista do Liberal. Feliz Ano Novo, pessoas, tudo bom? Feliz Ano Novo, Ciane, Pio, Andrezinho, torcedor. Que seja o início aí, né, de novos tempos no futebol paraense, que a gente está precisando de boas notícias. E vamos hoje bater essa bola aqui, projetando, ou tentando, né, projetar o que vai ser o ano do futebol paraense aqui. E que o universo escute, né, nossas vibrações positivas. Andrezinho, o que você projeta para esse 2022? O mínimo Que você deveria ser os acessos, né, de Remo e Paysandu. Acho que, principalmente o Remo por estar vindo da Série B, ter pegado uma boa cota, manter bons jogadores ali para uma Série C. Acho que o Remo parte sim como um dos favoritos ao título, mas o Paysandu também, a responsabilidade não é pequena, tem que subir depois desses 2 anos aí. Aliás, pelo menos 3 anos. 4 anos na Série C esse ano. 4 anos na Série C, mas acho que esse último foi realmente muito ruim, tanto por planejamento quanto tudo que envolveu o Paysandu nesse ano de 2021. E antes tem um Parazão, né? É. Pio? Olha, todo mundo fala que o brasileiro não desiste nunca, né? E o torcedor paraense também não. Mais uma vez vai começar uma temporada acreditando no que ficou do Remo, talvez a metade do elenco, um pouco menos. E isso é bom, porque abre espaço para a base também, né, Ciane? Você tem aí uma base promissora. O Remo aposta nos 5, 6 jogadores, além dos já conhecidos Pingo, Ronald, entre outros. O Remo tem uns 3 aí, Thiago Mafra, tem alguns jogadores aí que o Remo está apostando. Então, acho importante também o fim daquele processo de contratação em massa, porque sempre vai sobrar para a garotada. O Paysandu resolveu investir com mais qualidade, vamos dizer assim, com mais consistência. Né? Parece que acabou a dinastia dos empresários, aquela turma de empresário que chegava, jogadores que eles não conseguiam emplacar em lugar nenhum, mas o Paysandu acatava, né? Chegava aqui, agora não. Agora, a vinda do Lechev inicialmente, a formatação da comissão técnica com o Márcio Fernandes, mais o executivo de futebol, já fizeram com que, através de um esforço coletivo, o Paysandu qualificasse, pelo menos teoricamente, o seu novo elenco. Começou com o Dioguinho, finalizou praticamente com o Thiago Coelho, o Ricardinho, enfim, ainda pode acontecer o Leandro Carvalho, a gente não sabe se vai se concretizar ou não, enfim. Então, um elenco que ganha um pouco mais de respeitabilidade. E o que a gente espera, Ciane? Primeiro, um grande campeonato paraense. A gente fala muito em Remo e Paysandu, mas o Castanhal está trabalhando. O Castanhal está trabalhando forte, manteve comissão técnica, contratou alguns jogadores aí. A Tuna Luso resgatou, ao que parece, também 50% do elenco que foi vice-campeão ano passado. Então, a gente não pode centralizar só em Remo e Paysandu. Tem o Castanhal, tem a Tuna, tem alguns emergentes aí que sempre Pois é, isso que eu ia perguntar para vocês, né? Caeté e Amazônia, o que esperar aí desses estreantes? O Amazônia é um projeto esportivo, né? É uma linha de fazer futebol que o futebol paraense não está muito acostumado. São alguns empresários que estão ali vislumbrando uma equipe profissional e em pouco tempo já conseguiu sucesso, né? Já tem esse acesso aí. No primeiro ano, ano, conseguiu com o Walter Lima, com o filho do Valtinho, que eu esqueci o nome dele, que já foi nosso comentarista aqui. Matheus Lima. Matheus Lima, que é um rapaz jovem que entende muito de futebol. Sim. Ele pesquisa muito sobre futebol, como o Valtinho, né? A gente sabe que o Walter Lima também é um estudioso do futebol. E o Matheus segue aí a trajetória do pai com um modelo moderno, realmente, aproveitando a estrutura física lá que o Amazônia tem para treinamentos. Então, é uma equipe que, se não vai chegar longe nesse primeiro momento, até porque deve estar dentro do planejamento lá nesse primeiro ano se manter, mas talvez a gente deva observar com certo carinho aí nesse primeiro ano deles na fase principal. Seria meu destaque nesse momento. E o Caeté também, não é? Porque é um time novo também, 2 anos,
Vinha se destacando mais nas categorias de base. Vamos ver aí se eles vão trazer alguns medalhões, alguma coisa para a elite do Parazão. Quem é o técnico mesmo do Caeté? Do Caeté, confesso que não lembro agora. Mas o Caeté passou aos trancos e barrancos também, não é? Porque teve toda essa confusão na segundinha. Foi o grande castigado. Foi o Caeté teve que jogar 4 vezes, né, André? 2 que seriam subiu normal, 2 mais vezes. 2 para garantir. O Caeté conseguiu subir 2 vezes, não é? Uma sobre o Parauapebas. Léo Goiano, o técnico do Caeté. Isso, Léo Goiano. Foi técnico do Independente também. E é isso, Remo, né? Se eu não me engano, o Léo Goiano. E o Caeté, ele conseguiu esse acesso, primeiro acesso, 2 estreantes, né, na elite do Parazão. Vai ser interessante aí acompanhar. E essa responsabilidade azulina, né, da reconquista do título estadual. O Paysandu é bi, ficou né? mais acentuada ainda depois da queda. Né? O Remo tem essa responsabilidade enorme de reconquistar essa taça, né, Pio? Eu observei um detalhe também, não sei se vocês observaram. A gente que milita no futebol paraense aqui não tem nenhum neófito, a gente vem de um certo tempo. Geralmente a gente tinha Pio que... adora lembrar minha Não, idade. você é muito mais nova do que eu, Ciane. Eu E sou mais adora! antigão. Mas o que me chama a atenção é exatamente o seguinte, a gente está habituado a ver o time do campeonato, depois o time do brasileiro, né? O time do campeonato, o time do brasileiro. E geralmente o time que se sagra, que é campeão paraense, dá aquela relaxada, né? Isso, foi o caso do Paysandu. O Paysandu foi típico ano passado. Mas eu acho que esse ano eles estão fazendo, a cartolagem está fazendo um planejamento mais a médio prazo, já pensando em Série C. Né? Quando você contrata jogadores de um peso maior, quando você promove renovações, como foi o caso do Remo, e o Paysandu investimentos, eu acho que está todo mundo pensando numa Série C, está pensando numa questão do acesso não só no estadual. Então, o estadual vai ser um grande aperitivo, mas aquele aperitivo que a rivalidade vai ser acirrada, sem esquecer que mais um ano que nós não vamos ter o Mangueirão. Né? O estadual vai ser Baenão, Curuzu, Interior. E Baenão e Curuzu a gente sabe que não comportam as 2 grandes forças populares do nosso estado, que são as 2 torcidas. Então, as equipes estão se preparando para um grande campeonato e eu acredito nisso, que a gente vai ter um excelente campeonato estadual. Eu acho que o Parazão tem tudo para ser melhor do que foi o de 2021. Um campeonato estadual onde nomes que a gente esperava que fossem chegar apenas para a Série C já vão começar agora no estadual. E, particularmente, o Paysandu, que é uma equipe que, na minha opinião, começou muito enfraquecida em 2021, jogadores emprestados, o torcedor tinha ali o Nicolas ainda como uma esperança, mas era um elenco já muito questionado pelo torcedor, e o Paysandu, de repente, faz contratações que, na minha opinião, são contratações acima até do nível da Série C, se a gente for levar em consideração o Ricardinho, que é um jogador que estava no Botafogo, muito respeitado, mas fundamentalmente o que ele fez no Ceará deixou uma ótima impressão no mundo do futebol. Tem o Enan, né, que foi o artilheiro da última Série C, e aparentemente mais jogadores de trajetórias renomadas no futebol devem chegar no Paysandu. A expectativa é essa. A gente sabe também que é ano de eleição no clube, então isso também interfere no momento de você fazer o investimento. A gestão que está lá sabe que esse ano é determinante para a sequência ou não de um trabalho aí que já vem há alguns anos. Então, e o Remo, a responsabilidade, né? Porque o estadual esse ano vai valer mais do que eventualmente poderia valer para o Remo. É um estadual para recuperar a confiança do rebaixamento da Série B, o Remo veio de um rebaixamento, e eu acho que o título da Copa Verde foi legal, mas não tirou 100% aquele bode do torcedor em relação à gestão, em relação ao time. Então, eu vejo um estadual com nível técnico, o potencial de nível técnico para ser melhor do que foi em 2021, e a expectativa de um Paysandu que pode ser tricampeão depois de 20 anos, né? Que foi aquele time que o Lechava até falou dele mesmo lá, da época dele, e um Remo que, claro, quer evitar o tricampeonato do maior rival, quer encurtar a distância de títulos regionais e também quer deixar uma boa impressão para o torcedor aí, para o torcedor ter otimismo para a sequência de 2022, depois de um 2021 muito doloroso. Andrezinho, tu enxergas o Paysandu com um ligeiro favoritismo em relação ao maior rival para esse início de campeonato? Confesso que não.
eu falo isso não pelos nomes que o Paysandu trouxe, apesar de que ainda tem algumas dúvidas, principalmente nas laterais, mas porque o Remo já se conhece, já vem jogando junto, tem bons jogadores também. Tudo bem que, aliás, tem o Bonamigo, não é, que está voltando. E traz um técnico que já conhece também. Isso, conhece a maioria desse elenco. Aliás, muitos jogadores ficaram por conta do Bonamigo. Um deles é o Eric Flores, que para mim, 100% é o melhor jogador do time, independente de G2 e outros jogadores. Então, eu ainda considero sim o Remo favorito, mas o Paysandu conseguiu encurtar isso, mas a gente precisa ver dentro de campo ainda, como é que vai funcionar isso tudo. 2022 vai ser ano de Copa do Mundo, né? Vamos falar um pouquinho aqui de Copa do Mundo também. O que vocês consideram que vai ser o maior desafio para a seleção do Tite chegar ao Hexa? Eu acho que é a desconfiança do torcedor, mas geralmente quando o torcedor está desconfiado, o Brasil consegue fazer boas coisas a nível de Copa do Mundo. Não acho que a seleção do Tite ela é tão ruim quanto as pessoas falam, muito pelo contrário. O Tite tem muitos méritos, principalmente defensivos. O Brasil é um time que toma poucos gols, que o adversário consegue chutar pouco ao gol. Eu talvez não imagine o Brasil como principal favorito para conquistar o título, mas também não imagino o Brasil fora da semifinal, por exemplo. Se eu fosse destacar aí 4 equipes, colocaria a França, tem uma geração realmente espetacular e jovem, então deve ficar incomodando por muito tempo aí. A própria Argentina, que provavelmente terá a última dança de Lionel Messi aí em Copa do Mundo, né? E algumas outras seleções num patamar parecido, Alemanha, Inglaterra, Espanha, mas eu destacaria essas 3. França, Brasil e Argentina como potencialmente equipes cogitadas aí a conquistar o título. E assim como o estadual, estou otimista. Acho que temos jogadores em atividade aí com nível técnico muito bom. A safra de jogadores no planeta é boa em vários países, então a Copa do Mundo atípica, né, porque vai ser em novembro, tem tudo aí para ser um espetáculo para quem for torcer e jogar também. Pio? Olha, a impressão mais, vamos dizer assim, positiva que ficou da temporada passada foi aquele jogo da seleção com o Uruguai, né? Aquele Brasil e Uruguai aí onde tudo deu certo no time do Tite, deixou a turma bem otimista. Criticar a seleção parece que é um dos principais divertimentos de mesa de bar, de comentário de escritório, todo mundo gosta de atirar a sua pedra, né? Mas eu prefiro ver com um pouquinho mais de otimismo. Acho que o Brasil cresce exatamente nas competições mundiais. Vai ser difícil, vai ser atípica, né? Porque é uma competição ali naquela região, ela vai ser diferenciada, estádios monumentais, né? Uma coisa assim, muita suntuosidade. Mas eu acredito que nós vamos chegar forte, como sempre chegamos, pelo talento do jogador brasileiro. E acredito até que o Tite, talvez, pelo tempo, como a Copa vai ser em novembro, possa até dar chance para um Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, jogadores aí que brilharam no campeonato da Série A do ano passado, e quem sabe não ganhem uma oportunidade com o Tite nessa trajetória até a Copa do Mundo. Eu confesso que eu sou um pouco alérgico ao saudosismo que algumas pessoas têm quando se fala de seleção brasileira. Muitas das críticas eu acho muito injustas tanto ao Tite quanto à seleção hoje em dia. E eu faço esse desafio para quem gosta de história e tudo mais, pegar os jornais das épocas que o Brasil foi campeão mundial, aliás, pré-Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão. Se eu não me engano, só em 62 o Brasil... Uma campanha como essa? Isso. Se eu não me engano, só em 62 o Brasil chegou como favorito e com o otimismo do torcedor e tudo mais. Mesmo em 70, quando o Brasil ganhou, antes da Copa do Mundo era muito criticado. Pelé, principalmente. Em 82 também chegou bem credenciado, né? Em 82. Em 2002 também o Brasil estava muito desacreditado. 2006 era favoritaço, né? E foi o que mágico. foi. Hoje em dia se lembra muito daquela seleção, mas pouco se lembra que dentro de campo não correspondeu em nenhum momento a seleção brasileira de 2006. E esse Brasil é muito competitivo. Hoje em dia já não temos seleções que é carregada por um jogador. É o coletivo. E no coletivo o Tite tem feito um trabalho espetacular.
Pode não encantar, tudo bem. Isso é a visão de cada um, é o gosto de cada um de futebol. Pragmático, né? Exatamente. E competitivo, e eu acho que bem melhor do que quando chegou em 2018, por exemplo. Acho sim que o Brasil é um dos favoritos, apesar da visão popular não ser essa. Mas temos outras seleções também, como o Saraiva falou, de qualidade, mas eu também vejo o Brasil ali, pelo menos chegando até a semifinal. Se vocês, quando vocês visualizam o hexa da seleção brasileira, quem vocês enxergam como possível, provável destaque? Em termos de jogadores? Em termos de jogadores. A gente não pode Copa do Neymar, a gente né? não pode preterir o Neymar, que é diferenciado. Se o Neymar conseguisse honrar o desafio de fugir um pouco de tanta polêmica, eu acho que o futebol dele ia aparecer muito mais. Mas a gente também tem que visualizar jogadores aí, como o Marquinhos, zagueiro, um jogador numa grande fase, o próprio goleiro, que foi apontado aí, concorreu até entre os melhores do mundo, como destaque individual. Eu acho que nós temos uma boa geração. E o mais importante do que uma boa geração individual é a questão coletiva, é o time da liga. Aquilo que o Andrezinho colocou. O time precisa da liga, precisa saber onde o outro companheiro está para o passe, uma organização tática consistente. E o Tite sabe trabalhar grupo, essa é uma vantagem. Né? Olha aqui o que esse profissional recebeu de críticas por não chamar jogador que atua no Brasil, por proteger times que ele já dirigiu, coisa parecida, mas não. Ele mantém uma linha de coerência, vai levar até o fim e eu não acho que ele esteja errado. Acho que a gente é muito exigente, a gente passa do ponto do nível de exigência quando fala de seleção brasileira. Eu acho que o legal, em termos de destaque, é que sempre que o Brasil também conquistou uma Copa, já um dado curioso, sempre a gente arruma um xodó à véspera da Copa. Em 2002, ali o Ronaldinho surgiu ali em 2000, 2001, encaixou no time e não saiu mais. Agora a gente tem a expectativa do Rafinha vingar, né? É um jogador que na reta final das eliminatórias aí encaixou muito bem. O Brasil tinha essa lacuna ali pelo lado direito do ataque. O Tite testou vários jogadores, mas nenhum ali estava dando conta do recado. E, de repente, o Rafinha foi o que melhor encaixou com o Neymar. Os dois conseguem jogar juntos, é muito talento reunido. É um jogador que já é provado na principal liga do mundo, né, que é a Premier League. Então, está acostumado a jogar contra os melhores. Então, ficar de olho também no Rafinha, que, de repente, pode ser um personagem muito importante na Copa do Mundo. Mais algum outro destaque, Andrezinho, você apontaria? Acho que o Marquinhos mesmo. Ele tem sido um dos melhores zagueiros do mundo, tem qualidade na saída de bola, é ex-Corinthians, e eu sinto muito porque eu sou corintiano, e quando ele saiu do Corinthians foi a preço de banana, mas todo mundo já via, inclusive ele surgiu com o Tite no Corinthians. E como todo bom corintiano, tu és fã do Tite, já com certeza, com certeza o maior técnico da história do clube, e ele que lançou o Marquinhos no Corinthians em 2013, e agora os dois têm essa oportunidade de serem campeões mundiais, quem sabe, juntos na seleção. E cabe enaltecer também a nossa seleção olímpica, né, Ciane? A nossa seleção medalhista nas Olimpíadas, que está emprestando esses jogadores aí, como o Rafinha, como outros jogadores que o Tite também deu essa oportunidade, está patrocinando essa transição para o time principal. Eu acho que as principais seleções do mundo fazem isso. Né? Você vai para a seleção de base, de repente a Alemanha fez isso aí com muita competência, né? Fazer a transição da turma da base para a seleção principal. E parece que tirou um peso, né? Depois que ganhou o primeiro ouro, agora a seleção sub-23 do Brasil, que vai para as Olimpíadas, tem ganhado bastante. Vai viciar, vai ser muito ouro aí, se Deus quiser. Voltando à nossa realidade regional, no final do ano tem eleição bicolor, né? A expectativa da torcida é muito grande, cansada de certa forma, né, com essa turma que está aí. Quais são as expectativas de vocês em relação a essa eleição que vai pegar fogo? Na verdade, já está pegando fogo, né? Desde 2021, acho que os bastidores aí do Paysandu que viveram um determinado período de tranquilidade ali, eu acho que, sei lá, de 2013 até 2017, não sei, enfim, voltaram, né, a ser aquele turbilhão, e isso interferiu muito no time, no desempenho esportivo. Infelizmente, enquanto tem gente remando para um lado, tem gente remando para o outro, e
é normal no mundo político da vida e não só dentro do futebol. E 2022 tende a ser um ano complicado, e aí a diretoria que está lá vai ter que ter muita habilidade para saber blindar esse elenco, para saber blindar o futebol profissional, que o Paysandu não pode deixar de subir para a Série B por causa de política, por causa de fatores externos. E a gente espera, né? Eu não confio nisso, não acredito nisso, mas tenho esperança de que seja um processo pacífico, que todo mundo respeite a instituição e que o torcedor seja respeitado, o sócio do Paysandu seja respeitado, e eu espero do fundo do coração que a instituição não seja abalada por um processo que está já se arrastando há muito tempo. Pio, vou fazer uma pergunta bem direta para ti. Tu acreditas em mudança nessa diretoria do Paysandu, nessa eleição? Existe um componente, Ciane, que não pode ser descartado, principalmente no processo eleitoral. Esse componente chama-se futebol. Futebol é o carro-chefe. Vai depender do desempenho, Se o futebol né? brilhar, se esse time que o Paysandu montou, está montando, der liga, A diretoria fica. a diretoria cresce, pode ter dívida, E vai pode ter torcedor enaltecendo nas pode redes ter sociais. justiça do trabalho, pode ter Nunca dívida. critiquei. Nunca critiquei atrasos salariais, né? Mas se o futebol fracassar, e a gente tem que analisar todas as vertentes, todas as hipóteses, é uma eleição de oposição. E, quem sabe, até de construção de um novo grupo, considerando aí esses bastidores fervilhando que a gente tem acompanhado do Paysandu, com muita briga, com muita falta de união, porque o que se fala é união na teoria, né? Porque na prática é nego detonando o outro, e eu acho que isso prejudica o clube, prejudica Eu te muito. perguntei, foi proposital minha pergunta direta para ti, porque eu sei que você conhece os bastidores do clube, então foi direcionada mesmo. Mas é esse componente principal, Ciane. Eu acho que o futebol é o carro-chefe. Se der certo, a gente que acompanhou a campanha da Libertadores de 2003, né, que viu aí o Paysandu chegou uma época, o Paysandu contratava um técnico por semana para tentar escapar da queda da Série A. Aí ficou aquele buraco, aquele rombo, aquela dívida. E como o futebol fracassou, foi todo mundo junto, a diretoria e todo mundo. Só um parênteses, Ceni. Isso que o Pio está falando é tão verdade que o Paysandu está montando um elenco, na teoria, bastante caro, né, para uma realidade regional. E o torcedor não está nem um pouco preocupado com isso. Sim. Quem vai pagar, quanto vai ser. Ele quer saber de time forte. E também não dá para julgar o torcedor que passou tantos anos aí com times fraquíssimos que não honram e não correspondem à história do Paysandu. Então, é bem isso mesmo. Se estiver ganhando, se ganhar título, se ganhar o Remo, né, que é uma cobrança também do torcedor em 2022, já que em 2021 não conseguiu. Então, o torcedor vai seguir o barco e vai ficar feliz da vida. A grande expectativa para o futebol paraense, né, nesse ano de 2022, depois do anúncio da profissionalização dos times de futebol, né, dos departamentos de futebol, a grande expectativa passa por aí também, né, Pio? Será que vai dar certo? Finalmente, um velho sonho nosso, da imprensa, da torcida, de ver os clubes se profissionalizando no departamento de futebol? Eu acho que a gente, há bem pouco tempo, olhava alguns estados concorrentes pelo retrovisor, né? Até o Ceará, que hoje é decantado aí com 2 times na primeira divisão. A gente comentou sobre isso. A gente olhar pelo retrovisor, o futebol paraense estava na frente, era temido pela turma do Sul e Sudeste. Já faz algum tempo que é o contrário. O Aguinaldo, quando veio aqui recentemente, falou sobre isso. Ceará e Fortaleza eram fregueses, né? É verdade. Não, hoje em dia a gente está abaixo do Alagoas, que é uma metrópole bem menor se comparada com Belém, com o estado do Pará. CSA e CRB brigando, né, aí por um lugar de destaque, bateu na trave, chegar uma Série A, né, representantes lá do futebol alagoano, até a última rodada estavam no páreo para chegar à Série A. Então isso é ruim para nós, porque a gente já viu a experiência do Amazonas, né, o futebol do Amazonas, quando tinha o Nacional e Rio Negro fortes, era um futebol respeitado, de repente foi se deteriorando, até hoje em dia o Peladão lá em Manaus é mais
visto do que o futebol profissional, apesar das tentativas de São Raimundo, agora recentemente do Manaus, dentre outros. O Maranhão sobrevive graças ao Sampaio Corrêa, que montou uma estrutura diferenciada e está sobrevivendo numa Série B. Tem o Brigatti e esse Paysandu lá, né? Pois é, não, eles estão num padrão mais alto. Você vê o Moto, que seria o principal concorrente, Série D. Né? O Moto foi para a Série D. A única coisa que o Moto fez foi eliminar nossa Tuna Luso brasileira, né? Aliás, foi o Castanhal, né? Isso, foi o Castanhal, perdão. Então, essa profissionalização é um caminho inarredável, a gente tem que alcançar. Agora, fica o questionamento se vai ser agora, se vai ser daqui a 2 anos, daqui a 5, porque para a gente chegar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A folha do Fortaleza, só a comissão técnica do Fortaleza, a comissão técnica, está quase R$500 milhão. O clube paga R$500 milhão para uma comissão técnica. Eu não estou dizendo que isso é uma exorbitância, mas eu estou tentando fazer o comparativo com a gente. É outra realidade, né? R$500 milhão é a folha do né? Paysandu, talvez do Remo, que chegou a quase R$1 milhão por conta da Série B. Mas é muita diferença. E o que é que isso significa? Se a gente pegar a relação de jogadores que estão atuando nesse mercado, você vai ver que o jogador sai do Sudeste em plena atividade, em ritmo de jogo, e quer jogar em Fortaleza. Essa profissionalização, Ciane, e a gente pode usar ainda o Fortaleza aqui como objeto de estudo, em 2018 foi quando o Fortaleza aprovou, lá através do Conselho Deliberativo, a profissionalização de todos os setores, desde o presidente até o representante na federação, todos que trabalham com futebol ali envolvidos, recebem salários e vivem o clube. Aqueles profissionais que têm outras obrigações fora do clube, eles não existem no Fortaleza, e eu não acho que é coincidência que o Fortaleza tenha dado o salto a partir daí. Então, desde 2018, o Fortaleza vem de campanhas de Copa do Nordeste, de acesso para a Série A, de Sul-Americana e agora a primeira Libertadores na fase de grupo. Não é nem para Libertadores. Muita gente fala, tá muito fácil conseguir vaga na Libertadores porque são 12 vagas, 10 vagas, sei lá. E o Fortaleza não, ele vai direto para a chave de grupos, o que é o maior feito, né, da sua história. E a gente fica com inveja, né? A gente olha assim, a gente não tem potencial também para chegar lá. Então, fico feliz que os clubes daqui tenham dado esse primeiro passo rumo à profissionalização. Não vejo outro caminho para dar esse salto, tanto no Remo como no Paysandu, que não seja esse. Concordo também e acho que não só profissionalizar, mas insistir na ideia, não é? Você ter uma ideia ali de jogo, você vê a identidade do clube, o clube joga mais assim, joga mais assado, vamos investir nisso aqui. E insistir. Não parar, não voltar atrás no primeiro obstáculo que aparecer, no primeiro fracasso, na primeira crítica de torcedor, porque a gente vê muito presidente, diretor aqui de time tomando decisões com base em populismo. Se o torcedor não curte, não gosta de jogador, ele manda fulano embora. O Israel foi um exemplo claro aqui no Paysandu. Não que eu ache que ele tivesse qualidade para o Paysandu, mas ele foi mandado embora nessas circunstâncias. Então você tem que acreditar no que você está fazendo, não tomar decisões baseadas simplesmente no que o torcedor está falando. Nosso tempo acabou, né? A gente já vai chegando na reta final. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, resenha rolou solta por aqui. A gente se despede agora do nosso último lance do ano, semana que vem, próxima segunda-feira aqui no mesmo horário, 18 horas, a gente está de volta e já no aquecimento para o Parazão 2022. Até lá!